Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 19 de junho de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na Eurocopa e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Hungria e França. Jogo válido pela segunda rodada do grupo F da Eurocopa, onde a França no seu primeiro jogo venceu de 1-0 a equipe da Alemanha e a Hungria perdeu de 3-0 da equipe de Portugal. A Hungria, se quiser ainda a terceira posição ou até quem sabe uma segunda posição nesse grupo, vai ter que vencer, vai ter que sair para o jogo, mas pega uma das candidatas ao título e que vem jogando, não vem jogando aquilo para convencer, mas vem vencendo os seus últimos jogos. E para esse jogo, galera, tendo em vista a força ofensiva da equipe francesa e o time ucraniano da Hungria, que não é tão bom assim comparado às equipes do grupo, acredito que ainda deve ser um mercado de gols, com uma boa tendência para ele. Até porque a Hungria, nos seus últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a França, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E apesar da gente não poder contar muito com os jogos passados dessas equipes, eu ainda acredito sim que ao menos 2 gols no jogo deve ser possível, por isso mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite, porque eu acredito que a equipe francesa já deve tentar fazer a sua classificação nessa rodada, porque pega a equipe teoricamente mais fraca do grupo e pode chegar apenas na última rodada contra Portugal, disputando a primeira posição do grupo. Sem falar que a França, mesmo não tendo goleadas, não convencendo, não jogando tão bonito, vem de 5 vitórias seguidas, enquanto a Hungria segurou, mas no final do jogo acabou entregando os gols para a equipe de Portugal. Por isso, acredito que ao menos 2 gols nesse jogo também deve ser possível, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sandefjord e Viking, jogo válido pela primeira divisão norueguesa. O Viking, atual sexto colocado com 12 pontos, e o Sandefjord ali em 16º com 3 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols, e essas equipes não vêm fugindo dessa regra. O Sandefjord, nos seus últimos 5 jogos, em todos tivemos 3 gols ou mais. Já o Viking, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 2 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,70 e eu vejo com bons olhos, porque o Sandefjord é o atual último colocado, em 5 jogos são apenas 3 pontos marcados, uma equipe que vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, e pega uma equipe que vinha de 2 derrotas, mas conseguiu vencer bem na última partida, e uma equipe também vem marcando muitos gols, assim como o Sandefjord, que mostra que, por estar na última posição, é uma equipe que toma muitos gols e faz alguns gols. Já a equipe do Viking vem fazendo bons gols em seus jogos, mas também vem tomando. Por isso o mercado de gols aqui pode ser bem favorável, então mais de 2.5 gols, odds na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Portugal e Alemanha, jogo válido pela segunda rodada grupo F. Aqui a gente tem aquela continuidade do grupo da França e da Hungria, e jogo que bota mais uma dificuldade para a equipe alemã, que já começou pegando a França e agora pega Portugal, que venceu em seu primeiro jogo. Para esse jogo, galera, a odd aqui está colocando a Alemanha como favorita na partida, mas pelo que essas duas equipes vêm desempenhando seus últimos jogos, eu não vejo isso. Eu vejo Portugal com um ligeiro favoritismo, jogando um pouco melhor do que a equipe alemã, que é uma equipe que fica muito com a bola, mas não é a equipe que define, que está tendo objetividade no ataque. Já a equipe de Portugal, quando massa o jogo, consegue furar o bloqueio, seja no final do jogo, seja no começo, e vencer os seus jogos. E agora é um jogo de 2 boas equipes, 2 boas seleções que tem chances até de vencer a competição, mas para esse jogo eu vejo Portugal um pouco melhor. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um dupla chance, Portugal ou empate,
pode estar na casa de 1,72, porque a equipe portuguesa nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, enquanto a Alemanha vem oscilando bastante, são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Acredito que Portugal deve tomar uma pressão, até porque a Alemanha perdendo estará eliminada, praticamente eliminada da próxima fase da Eurocopa, e Portugal, caso vença, já garante a sua vaga na próxima fase. Mas ainda assim eu vejo Portugal um pouco ligeiramente mais favorito que a equipe da Alemanha pelos jogos que essas equipes vêm desempenhando em suas últimas partidas. Por isso, dupla chance, Portugal ao empate, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Espanha e Polônia, outro jogo válido pela segunda rodada, só que agora do grupo E da Eurocopa. Duas equipes consideradas as mais fortes do grupo, mas que não começaram tão bem a competição. Enquanto a Espanha empatou com a Suécia em 0-0, a Polônia perdeu da Eslováquia na primeira rodada. Então ambas as equipes precisam muito da vitória nesse jogo, um jogo extremamente importante que até então não seria. Seria um jogo mais para definir a primeira posição da chave, mas um jogo que tornou muito essencial para a classificação. E tendo em vista isso, eu vejo um jogo com uma boa tendência para o mercado de gols. Até porque a Espanha nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a Polônia, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, a gente pode usar o jogo de 2010, que acabou 6-0 para a Espanha. Mas mesmo tendo esses jogos bem antigos que a gente não pode contar muito, pelo momento que essas equipes vivem e pelo que a Polônia principalmente vem desempenhando seus jogos com boa tendência de gols, eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser possível. Por isso, mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,45, mas é um jogo com 5 minutos, essa odd está batendo em 50 e eu vejo com bons olhos, porque a Suécia e a Eslováquia já fez os seus 2 jogos. Aqui quem perder praticamente fica fora da próxima fase. Então é um jogo que quem abre o placar, a outra equipe necessariamente tem que sair para o jogo, tem que dar espaços ou pode até empatar ou até mesmo tomar o segundo, o terceiro e por aí vai. Então é um jogo extremamente importante para duas boas equipes em campo. Por isso eu acredito que o mercado de gols deve ser o favorecido, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Espanha e Polônia. Passando agora para Guarani e Ponte Preta, jogo válido pela 5ª rodada da Série B. Aqui é um clássico, lá de Campinas. A gente tem o Guarani em 7º colocado com 5 pontos e a Ponte Preta em último colocado com apenas 1 ponto. Apesar da gente ter um clássico em disputa e de duas equipes que não começaram tão bem assim a competição, eu vejo o Guarani um pouco superior, até porque joga dentro de casa, e a Ponte Preta nos seus 4 primeiros jogos dessa temporada são 3 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Guarani conseguiu uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Sem falar que a equipe do Guarani joga dentro de casa, então eu vejo com bons olhos, até porque o rival não vem num bom momento. Vem perdendo muitos jogos, é o último colocado, isso pode influenciar bastante, apesar de a gente estar no começo de competição. A Ponte Preta é o último colocado, marcou 2 gols e tomou 5, enquanto a equipe do Guarani já marcou 8 e tomou 7. Então por isso eu acredito que ao menos o empate o Guarani deve levar desse jogo, mas quem sabe uma vitória. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Guarani. Odd está na casa de 1,60, porque o momento do Guarani, na minha visão, é melhor do que o da Ponte Preta. A gente está falando de um clássico, um jogo que pode ser muito disputado, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando, eu acho que o Guarani está um pouco melhor. Não que esteja às mil maravilhas, mas clássico é clássico e isso aqui pode dar ânimo para as duas equipes, mas pelo que o Guarani já apresentou nesses últimos jogos, eu vejo a equipe um pouco melhor. Por isso, empate anula aposta no Guarani, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vitória e Brusque, outro jogo válido pela Série B brasileira. O Brusque, atual segundo colocado, com 9 pontos e o Vitória ali em 17º com 3 pontos. O jogo coloca duas equipes que começaram completamente diferentes a competição. O Vitória, enquanto ocupa a 17ª posição com apenas 3 pontos, o Brusque é ali atual segundo colocado. Seus 3 jogos, 3 vitórias, boas vitórias, até jogando fora de casa contra Londrina e Avaí, e mais uma vez joga fora de casa contra a equipe do Vitória, que vem de 2 empates seguidos,
tá classificado na Copa do Brasil, mas na Série B não começou tão bem. E essa odd aqui não tá aparecendo, mas eles colocam o Vitória como favorito para essa partida, coisa que eu também não vejo assim pelo que essas equipes vêm desempenhando. Vitória classificou na Copa do Brasil, mas no Brasileiro da Série B não começou tão bem. Já o Brusque, na minha visão, pode surpreender. É um time que eu acho que deve brigar por essa vaga. É uma equipe que vem se estruturando, uma equipe que vem subindo de degrau a degrau no Campeonato Brasileiro. E para essa temporada eu acho que essa equipe pode dar muito trabalho. E um odds de 3 para o Brusque, que venceu os seus 3 primeiros jogos, para mim eu acho muito exagerado, mesmo jogando fora de casa. Até porque a equipe, nos 2 últimos jogos fora de casa, a equipe venceu os 2. Por isso, para esse jogo, eu acredito que ao menos um empate o Brusque deve levar. Então, dupla chance, Brusque ou empate, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Porque é aquilo que eu falei, Vitória joga em casa, mas pega uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas, com 2 vitórias fora de casa, e o Vitória, jogando em seus domínios, também não tem lá esses retrospectos. Sem falar que na competição marcou apenas um gol e tomou 2, enquanto a equipe do Brusque já marcou 5 e tomou 2. É um jogo que o Brusque deve ao menos sair com empate, pelo que vem desempenhando na competição. Então por isso, dupla chance, Brusque ou empate, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Cincinnati e Colorado Raptors. Aqui a gente tem um jogo válido pela MLS. A gente tem o Colorado em quarto colocado com 13 pontos e o Cincinnati em 14º na última posição da Conferência Leste. Jogo de um torneio que tem uma tendência muito grande para gols, né? E essas duas equipes não vêm fugindo dessa regra. O Cincinnati nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já o Colorado nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. E no jogo que essas equipes se enfrentaram, acabou 3-1. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,70 e a gente vê com bons olhos, até porque o Cincinnati é o último da Conferência Leste, né? Em 6 jogos, são 6 gols marcados e 15 gols sofridos, apenas 4 pontos somados. Tanto que os últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória. E pega o Colorado Raptors, o Colorado que vem num momento diferente. São 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. A equipe ocupa a 4ª posição da Conferência Oeste a 5 pontos do líder e vem sendo duas equipes que vem marcando e sofrendo muitos gols. Enquanto o Cincinnati vem sofrendo muitos gols e perdendo, o Colorado vem marcando muitos gols e vencendo. Então não tem outra alternativa para esse jogo senão uma tendência de jogo para gols, como é do campeonato norte-americano. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Cincinnati e Colorado. Passando agora para Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Brasileirão, 5ª rodada. O Red Bull Bragantino atual 4º colocado com 8 pontos e o Flamengo ali em 9º colocado com 6 pontos. Jogo de duas boas equipes dessa competição, duas boas equipes que devem brigar bastante nesse Brasileirão, mas aqui a gente tem o Flamengo, uma equipe que quando joga tem uma tendência muito forte de gols, mesmo desfalcado, é uma equipe muito forte no ataque, e pega o Bragantino, que vem fazendo uma boa competição, vem de uma virada sobre o Corinthians em Itaquera, e é um jogo para mim também com a tendência de gols, até porque o Flamengo nos últimos 5 jogos, apesar de ter tido 2 gols ou mais, o Bragantino nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais, e quando essas duas equipes se enfrentaram nos jogos mais recentes, os jogos acabaram em 1-1, por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,0 gols, odd está na casa de 1,50, porque é um jogo que vale bastante. O Bragantino já se mostrou ser uma equipe forte, deu bastante trabalho na Sul-Americana, tanto que classificou, deu bastante trabalho pro Fluminense na Copa do Brasil, mesmo não classificando, e já começou bem o Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos, são 8 pontos e pega a equipe do Flamengo, que mesmo não tendo seu elenco completo, ainda assim é uma equipe muito, muito forte, vem desempenhando isso nas competições que vem jogando. Por isso eu acredito que deve ser um jogo disputado, mais um jogo com tendência de gols, até porque o Bragantino é uma boa equipe, não deve ficar apenas atrás e deve tentar sair para o jogo, assim como vem acontecendo nos últimos jogos, onde a equipe, em todos os últimos 5 jogos, a equipe marcou ou sofreu ao menos 2 gols em seus jogos. Por isso, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Flamengo e Red Bull Bragantino.
Passando agora para Portland Timberwolves e Sporting Kansas City. Aqui a gente tem outro jogo válido pela MLS, o Sporting Kansas, atual segundo colocado da Conferência Oeste com 17 pontos, e o Portland Timbers aqui em sétimo com 9 pontos também na Conferência Oeste. Jogo de mais outras duas equipes que também estão mantendo a característica da MLS, uma característica de um campeonato com tendência de muitos gols, tanto que o Portland nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já o Kansas nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,65, porque são duas equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Nesse momento encontram-se na faixa de playoffs da Conferência Oeste e são duas equipes que vêm marcando e vêm sofrendo muitos gols. Enquanto o Portland nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, o Kansas vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então um jogo com uma tendência muito grande de gols, assim como é de se esperar, até porque quando essas equipes se enfrentam sempre a gente tem placares elásticos e temos equipes que, apesar de estar no topo da tabela, o Kansas vem de 4 jogos sem derrotas e o Portland perdeu do Philadelphia na última partida. Jogo com uma boa tendência de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Portland e Kansas City. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!